aconteceu esse ano. Não, foi, foi no meio da pandemia, foi esse ano, né, que ainda estamos na pandemia, né? Pronto, foi no meio Estamos em da, 21. pronto, então foi esse ano mesmo. E eu tive o sonho, quer dizer, não foi um sonho, eu tava, na verdade, eu estava acordada. E eu estava sentada na mesa e eu digo um anjo, estava sentada assim do outro lado, da mesma forma como eu estou aqui sentada agora na mesa e conversando com essa pessoa que estava sentada do outro lado da mesa, com a lista assim, como termos da minha vida que fosse passando, e sempre que ele falava, ele dizia, vamos supor assim, o ponto um, ponto 2, ponto 3, e ele perguntava para mim, você fez isso? Aí eu fazia, sim, eu fiz. E eu respondia com muita convicção que eu tinha feito, com muita alegria que eu podia estar prestando atenção, prestando contas para ele naquele momento. E eu dizia, sim, eu fiz. Aí ele fazia um hackzinho, sabe? Um pontinho assim que tá Sei. certo. Cumpriu, cumpriu. Então, é, quando ele terminou de fazer todos os pontinhos nas tarefas que eu tinha que ter cumprido, aí eu percebi que eu tinha morrido. Aí eu fiquei muito alegre de saber que eu tinha morrido, que eu estava lá, que era uma paz muito grande, muito forte que eu sentia. Era uma imensa, era como se eu estivesse ali protegida por tudo, sabe? Assim, como se fosse ali que fosse meu lugar mesmo, que eu tinha esperado há muito tempo. Aí eu falei, sorrindo, que estava feliz de estar ali. Aí ele falou assim para mim, não, você ainda vai voltar. Aí eu disse, não, mas eu não quero voltar porque não está cumprido. Aí ele falou, não, você vai voltar. Aí eu tentei ainda é, argumentar por que eu queria ficar lá, nessa paz que eu estava sentindo, né? Só que não deu, eu não tive mais oportunidade nem mais de discutir muito tempo, porque ele falou, você vai voltar. Aí quando eu me acordei, eu dei um sorriso assim de alegria por eu saber que eu estava viva, eu me alegrei por saber que estava viva, que estava aqui ainda. E eu entendi também que essa que era a morte após, assim, o que eu ia sentir após a morte. Eu fiquei muito feliz, triste por uma parte por ter voltado, mas também por outra parte muito alegre de saber que eu não tinha mais medo, assim, não tinha mais medo da morte, porque eu tinha muito medo da morte antes. Então, a partir desse dia, eu entendi que eu não preciso mais, assim, ninguém precisa mais ter medo da morte, porque eu penso que se foi dessa forma, foi uma coisa que não dá assim para explicar Se como é que morrer foi isso, morrer é bom, né? se, foi isso que eu pensei, né? E eu passei o resto da noite, porque na verdade eu não acordei. Foi como se eu tivesse assim tomado consciência de que eu estava vida de novo aqui, mas é difícil de explicar como é que é. Eu só sei que não foi um sonho, sabe? Não foi um sonho, foi Sei. realmente foi uma coisa assim diferente. É como se você estivesse numa mesa, né, conversando com uma pessoa Só e que essa era uma pessoa mesa. fazendo a nota, quer dizer, conferindo, né, sua programação de vida. Conferindo tudo e fazia sempre aquele pontinho que estava que, que terminou, sabe? Ele fez muitos pontinhos ali que terminou. Aí eu falei, quando ele terminou de fazer assim, os pontinhos que tinha terminado, assim, um tracinho que tinha terminado, aí eu falei, eu entendi para mim mesma que eu tinha morrido, que eu não estava mais aqui nesse mundo. Sei. Aí eu falei, poxa, que coisa boa, assim, só que não é falado, não foi falado, foi uma coisa assim, Sim, sentida. foi um entendimento. Um entendimento. Uma E aí, conscientização, né? uma conscientização, justamente. Aí eu falei, que bom, eu vou ficar aqui. Aí ele falou, não, você vai voltar. Aí eu ainda tentei me argumentar, me dizer por que eu queria ficar lá, mas só que depois eu me acordei já falando comigo sozinha, porque não estava mais aquilo ali. Sei. Sabe como é que é?